Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, agora na edição... 20ª edição do Vocação Podcast. E a gente tem que agradecer a você que está conosco até agora, aqui conosco, que tem acompanhado o nosso projeto. Você tem visto aí qual que é a dinâmica de trabalho nossa aqui, né? A gente quer trazer bate-papos com pessoas relevantes aí da sociedade, trazer assuntos interessantes e, acima de tudo, que essa conversa possa ser relevante, né? Que seja uma conversa saudável, um bate-papo que venha edificar a igreja. Esse que é o nosso objetivo. E para isso a gente precisa agradecer, como eu disse, a você que está aqui conosco, você que curtiu o nosso canal, que tem compartilhado, que tem se inscrito aqui no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Então você que está nos ouvindo e ainda não fez isso, saiba que isso aí é muito importante. Então a gente pede que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, porque se você ativar o sininho, toda vez que tiver uma nova publicação do Vocação Podcast, você vai receber isso em primeira mão. Então a gente conta aí com você para você fazer essa interação, que é muito importante para nós, não custa nada para você e para a gente, é muito importante porque o algoritmo entrega isso para mais pessoas, né? Exatamente, ele entende que é um conteúdo relevante, um conteúdo que o pessoal gosta, então ele vai entregar, vai levar para mais pessoas, né? E também nas outras redes sociais, tá? A gente está aí no Facebook, está no YouTube, está no Spotify, está no Instagram, então compartilhe as nossas redes sociais, que é uma maneira de você estar abençoando a gente aí. E a gente quer agradecer também o Secate Estofados, que mais uma vez está conosco aqui. O Secate que trabalha com qualquer tipo de estofados, qualquer tipo de sofá, de cabeceira de cama, reforma de poltronas, o que você tiver aí relacionado com espumas e tecidos, o Secate é a pessoa indicada para fazer isso. Então você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. E também deixar aí o nosso telefone de contato aqui do Vocação Podcast. Você pode adicionar isso aí no teu celular, nas tuas listas de contato, e você vai ter esse canal direto com a gente através do WhatsApp também, que é o DDD 18 997 37 90 63. Você pode falar conosco, você pode indicar pessoas aqui para a gente entrevistar, você pode participar aqui do nosso canal de comunicação. Inclusive, vamos ter uma novidade no final aí, que o Paulinho vai falar para a gente. Então, já adiciona aí que vai ser importante você ter um número fácil. E também o nosso telefone, a nossa chave Pix, tá? Esse número que eu acabei de citar para vocês, vai ter fixo aí um QR Code na tela. Vocês que quiserem nos abençoar, a qualquer valor nos ajuda para a gente poder cobrir os custos desse podcast. Então, qualquer doação é bem-vinda, tá? Tá aí o QR Code na tua tela, que você pode escanear e fazer alguma doação. Ou o telefone nosso, que eu vou repetir, é o DDD 18 997 37 90 63. Mas vamos lá, apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o Paulo Fernandes. Posso te chamar de Paulinho, né? Por favor. Paulinho. Paulinho, obrigado, tá? Eu que agradeço pela presença. A gente estava conversando aqui antes. Você é formado em gastronomia, cara. Isso aí. Conta um pouquinho para nós, como é que foi essa história? Cara, essa foi a minha primeira formação, né? Eu me formei, era muito jovem, 17 para 18 anos, e fui fazer o curso de gastronomia e fiquei apaixonado, né? Tentei outros vestibulares antes, mas já curtia pra caramba a gastronomia. Então, já de cara, falei, não, vai ser isso mesmo. E aí, fui estudar em Água de São Pedro, né? No Senac, na época, 2003. Foi no Senac. Isso, 2003. O Senac tinha um projeto bem legal na época, não sei, hoje já mudou bastante, acho que nem existe esse programa mais. A gente ficava interno lá, né? Então a gente ia para estudar e ficava interno. Então você tinha meio que uma imersão dentro do hotel e era 100% falando sobre gastronomia, né? Meio que uma lavagem cerebral, assim. E você ficava manhã, tarde... Manhã, tarde e noite, você já estagiava, estudava, estagiava e tal. Então, assim, foi o primeiro contato com um mundo diferente, né? Você sai de um ainda mais com 17, 18 anos, né? Fiz 18 anos lá. Você sai de uma realidade que você tem o seu dia a dia, como, vamos colocar assim, uma vida normal, né? Uhum. Dentro de uma cultura ali familiar, e aí você vai para um espectro de visão profissional. Foi bem diferente. Então, foi bem legal. Então, já logo de cara, foi uma experiência, assim, que já meio que delineou algumas questões, né? E o café foi uma delas.
Então, e aí você se tornou um fissurado em café, é isso? Como é que foi essa... Cara, eu acho que todos nós, assim, tipo, o brasileiro já nasce com essa, né? Eu falo assim, o café é a primeira bebida depois da água que você toma. Porque, né, guardadas as proporções aí, aqueles que tipo, tem contato com bebida alcoólica, vai ter futuramente, sei lá, 18 anos e tal, né? O café não, o café você já começa ali, inicia cara, cedo, né? geralmente é a avó, né, que estraga, né, o filho, o neto. Dá um Culturalmente, cafezinho e tal ali, aí você já começa tomando café ali. Então é a primeira bebida. Então eu acredito que eu já tinha esse gosto pelo café, mas não era o café com critério, né? Então, você tomava o café que compra no De mercado lá, né? Que já vem torrado, moído. Era esse café de vó, o café que a gente toma no Brasil, né? O chamado tradicional, que na verdade não é café, já jogar aquela polêmica. Assim. Já Já vamos começar logo já. polemizar o negócio logo já. Tacar no ventilador, porque é assim que... Né? Ô Paulinho, mas antes da gente entrar no café, eu só tenho uma curiosidade, cara, sobre a faculdade de gastronomia. Legal. Você ficou quanto tempo na formação? São 4 anos de faculdade? Não, é menos. Geralmente gastronomia são 2 anos, que ele é um tecnólogo e tal. Só que no meu caso eu acabei fazendo em um, porque tipo, era integral, né? Entendi. Na verdade não deu nem um ano, acho que deu 8 meses e tal, porque era integral. E esse profissional, ele aprende tudo na faculdade? Ele aprende a parte de panificação, de confeitaria, de massas, é completo? A gastronomia, ela te traz um vislumbre, né? Tipo, você acaba não conseguindo entrar muito a fundo, mas você tem uma visão, assim, periférica sobre todos os temas. Então, sim, tem confeitaria, padaria, aí tem as cozinhas, né? Regionais, brasileira, internacional, tem a cozinha contemporânea e tal. E não é voltado, esse curso ele não tem uma visão só vamos formar chefe de cozinha. Na verdade, chefe é uma função que você ocupa, né? Igual gerente. Tipo, ninguém se forma gerente. Então você vai se formar ali como gastrônomo. E aí você pode trabalhar escrevendo, você pode trabalhar desenhando uniforme, você pode trabalhar viajando, você pode trabalhar... Cara, é assim, uma área gigantesca que falta muito profissional. Você pode trabalhar com café, você pode trabalhar com vinho. Você né? tem essa visão na faculdade também. Sim, você tem essa visão. E a galera vai, a maioria hoje, que vai tipo, pensando assim, não, eu vou me tornar um chefe, vou cozinhar. Mas é muito reducionista essa visão, né? Porque a área é muito grande. Ela te traz, é muito ampla, né? E você já entrou na faculdade, sabe, querendo trabalhar com café ou foi uma coisa lá dentro? Cara, foi lá. Eu na verdade, entrei imaginando assim, o que eu vou fazer? Sei lá, vou cozinhar. É igual porque tipo, você quer ver o circo pegar fogo, essa é a real. O cara que vai pra gastronomia, ele já tem um viés meio que gosta de adrenalina, né? Porque você trabalha muito. É muito puxado uma vida de uma pessoa da gastronomia, 18 né, horas por dia no mínimo. Fala, trabalho menos. Não, então você não tá trabalhando em gastronomia, alguma coisa tá errada. 18 horas? Tem como, cara, 18 horas aí você vai, né, se envolver com muitos processos e tal, e a área demanda muito disso. Então é muito dinâmico. Só que você trabalha com muita festa, né? Então, festa, evento, a galera tá curtindo. Você trabalha num hype legal. E aí, quando eu fui com essa visão. Tipo, imagina, né? Eu quero viajar e fazer cruzeiro, enfim. E aí eu fiquei 4 anos viajando no Brasil de mochileiro. Então, quando eu fui para fazer o curso, tive 2 percepções. Primeiro, eu não conheço nada de Brasil. Esse já é o ponto. É primordial. O segundo é que, cara, eu não tenho experiência nenhuma. Se alguém me jogar aqui e falar pra mim, faz tal coisa aí, eu vou pipocar. Então, eu fiquei com muito medo. Então, eu falei, cara, eu preciso entender. Eu preciso meio que me lançar na cova dos leões aí. E aí, fiquei 4 anos viajando no Brasil de mochileiro, assim. Mochileiro pra mesmo. conhecer as culturas Quero mesmo. conhecer. Tem uma senhorinha ali que faz um salgado que ela é muito boa, ela é a referência. Vou lá. Então, eu chegava e dizia, olha, eu preciso só de um lugar para dormir e comida. E eu tô aqui para trabalhar, para te ajudar. O que você precisa? E você ia nos bares, nos restaurantes e Aonde oferecia a tua mão de obra tinha um negócio ali. lá, não quero ganhar. Eu quero trabalhar, eu quero aprender e você me dá um lugar para dormir e comida. E você passou isso. por onde, Paulinho? Quais foram os Cara, principais pontos aí que te chamaram a atenção? eu vou te Você falar, falou, meu Deus, olha onde eu tô. Cara, eu fui assim, de Manaus a Florianópolis. Caramba. Florianópolis foi o último lugar que eu trabalhei antes de vir para Araçatuba. Florianópolis... Cara, foi assim, muito massa lá. Eu fiquei 1 ano lá e lá eu morei numa comunidade de pescadores. Então essa daí foi sensacional, essa experiência. Em Manaus ou em Florianópolis? Em Florianópolis? Manaus foi uma passagem rápida,
né? Interessante, porque a gente pensa na comunidade de pescadores lá no norte. Eu já tava né? pensando naquelas pratos lá que o cara deixa o peixe 4 dias lá e não sei o que, essas coisas. Né? Assim. Curando e não sei o que é. Na verdade, aí a comunidade de pescadores foi em Floripa, foi bem legal. E é assim, foi uma experiência incrível e aí enriqueceu muito, né? E na gastronomia são culturas totalmente distintas ali, de Manaus para É Florianópolis. outra coisa. O Brasil muda a região, já é. O Brasil é um país riquíssimo, né, cara? É um continente, né? Na verdade, quando a gente fala hoje sobre cultura brasileira, as pessoas estão acostumadas, a gente tem, né, foi meio que tipo doutrinado, né, a pensar no Brasil como regiões. Na verdade, o Brasil ele é biomas, né? Porque você percebe que as fronteiras, elas não são geográficas Elas do são ponto naturais, de vista, né? entendeu? Elas são naturais, são geográficas, mas naturais, do ponto de vista biológico, né, do bioma mesmo, que é a questão natural. Então, por exemplo, você pega Manaus, você tem uma característica única lá, cara. É só lá, você tem uma floresta, mas você tem uma espécie de mangue, você tem uma espécie de rios, né, de afluentes que cortam ali, meio que ilhas naturais de água doce. Então, você tem uma tipicidade ali que é única, né? Ô Paulinho, vamos polemizar. Já vi que o negócio hoje vai ser bem polêmico. Mas deixa eu só fazer uma adenda na questão das regiões. O que você viu de mais impressionante, assim, em questão de receita? Porque, igual eu falei, é a maniçoba, né? Que é esse negócio que o pessoal deixa lá, isso. dias e tudo mais. Lá é o seguinte, lá eles têm que a maniçoba, ela é uma espécie de mandioca, né? Uhum. Só que ela tem uma toxina. Então, se você come ela sem tirar a toxina, você morre. É isso, Caramba. fato. Ou seja, nós estamos comendo um negócio que é potencialmente fatal. Não, e como você é especialista, me tira uma dúvida. Como que o cidadão ele descobriu que demora tanto tempo assim para... É tentativa e erro mesmo? O pessoal foi... Na verdade, esse daí é um dos poucos conhecimentos indígenas, né, que a gente trouxe, né? Porque a cultura brasileira, a gente fala ela é indígena. Não, ela não é indígena. Né? Ela tem 1 ou 2 ingredientes indígenas, o resto é tudo português e divisões afro, né? Ou de tradições afro. Tem influência afro também no negócio. Muito mais do que indígena. Olha né? só. Caramba. Então, assim, aí o índio ele usava a maniçoba, na verdade, para pescar. Então, ele jogava na água, a água meio que fermentava, soltava a toxina e o peixe boiava. Então, de acordo com essa visão, né? Pô, isso aqui tem uma toxina. Como é que a gente tira isso? Como é que a gente entende essas propriedades? Porque a toxina, sendo manipulada, ela era usada como meio de conservante, de conservar o alimento, né? Meio de conservação. Caramba. E aí eles começaram a perceber que se fervia, você tirava, diminuía a toxina. Então eles começaram a ferver e a tirar essa água, jogar fora e usar, né, a toxina da água para outras coisas e ficar com o bagaço, né, da folha da mandioca. Caramba. E aí foi onde nasceu a maniçoba, que tem um prato, inclusive, com esse nome, né? Que são as folhas de mandioca cozidas por 7 dias, tirando toxina. E aí depois eles fazem uma espécie de feijoada, sem feijão, né? Só com as carnes ali, que vai na feijoada, com a maniçoba. E é muito tradicional lá para eles, né? E aí da mandioca mesmo, eles fazem o tucupi, né? Que vão ralar, colocar na água e deixar esse caldo que sobra fermentar. E aí ele fermenta, ele fica mesmo azedo, acético, né? E alcoólico. E aí eles fazem o pato no tucupi, fazem o tacacá, que é o tucupi, esse caldo de mandioca fermentado, com camarão, tem uma espécie de uma goma que eles usam lá, que é meio que um polvilho. E aí eles colocam ainda o jambu. Jambu, que é uma fruta, né? Na verdade é uma flor. É uma flor ou a folha. Ou a folha ela é menos, ela arde menos, né? A flor ela pega mais, ela adormece, ela te dá uma sensação de dormência na boca. Então, assim, é um prato extremamente exótico. Você imagina, você tem um fermentado de uma mandioca venenosa. E aí você tem uma flor que te adormece. Que adormece. Caramba. E adormece mesmo, cara. Tipo, é um negócio assim, impressionante. Dá aquela sensação inicial de você chupar um house, tomar uma água na boca. Caramba. Só que adormece mesmo, você perde a percepção. 30 segundos, cara, velho, no máximo. Que mundo a ser experimentado. E fica né? bom. Cara, eu sou suspeito, eu gosto muito. Eu acho que é... E tem algum equivalente, assim, aqui mais para a região sudeste, sul, dessa questão exótica, assim, da culinária? É mais ali pro... Nós somos bem tradicionais aqui no sudeste, né? Aqui a gente é bem
a gente foi bem colonizado, assim, a gente é bem adestrado, eu falo, né? Tipo, é o básico que nem é nosso, na verdade, né? Que foi roubado de outros lugares. O estado de São Paulo, na verdade, ele não tem uma identidade própria, né? Muito imigrante, né? Não tem uma identidade própria. É um misto de culturas, né? Agora, eu acho que ainda assim, eu falo que a única cidade que eu fui mais brasileira, raiz mesmo, foi Belém. Então, acho que nem Manaus, acho que Belém é a cidade mais brasileira do Brasil, assim. Você anda no meio da cidade, você vê árvores frutíferas, tipo, que são nativas, né, brasileiras, no meio das avenidas, tal. E aí a cultura mesmo lá ainda gira em torno, a cultura alimentar gira em torno dessas características, né? Entendi. Que é nossa, que não foi trazida, né? Não foi roubada assim de outros lugares. Mas aí por outro lado também essa miscigenação aqui, essa multiculturalidade também para a gastronomia tem os seus pontos positivos para cá. Então, depende. Nem tanto, porque por exemplo, o Brasil ele é um dos únicos países que estragou a pizza. Também. Mas ele é o único que não tem uma identidade gastronômica. Por exemplo, você não tem orgulho de falar assim, isso é nosso. Né? O arroz e feijão não é nosso? Não é. Feijão não é nosso, o arroz feijão muito tropeiro. menos. Feijão tropeiro? Não, também não é nosso. Caramba. Não é nosso. Porque assim, primeiro a gente precisa dividir o seguinte, o que é Brasil e o que é brasileiro, né? Então, assim, o Câmara Cascudo ele diz o seguinte, que ele foi um dos maiores influentes, aí, um dos pesquisadores, enfim, historiadores da cozinha brasileira, da cultura e cozinha brasileira. O Câmara Cascudo diz assim, quando é que nasce um brasileiro? Quando nasce o Brasil. Então, quando é que nasceu o Brasil? Vieram aqui e descobriram um espaço. Não era Brasil. Era uma colônia de Portugal e teve as suas disputas e tudo mais. Para o indígena era Pindorama, tipo, era o lugar deles aqui. Então, a gente invadiu. Agora, quando é que virou Brasil? Quando, de fato, lá para 1800 e alguma coisa, tiveram uma convenção ali e disseram assim, não, olha, convencionaram, agora a gente precisa organizar isso e agora é Brasil. Então, a partir desse momento, quem nasce depois disso, aí nasce o primeiro brasileiro. Só que quando nasce o primeiro brasileiro, nós já tínhamos aqui uma influência europeia, portuguesa muito forte. Nós já tínhamos uma influência trazida aí pelos escravos, né? Muito forte. Nós tínhamos uma influência pouca, mas muito pouquinha dos indígenas, né? Então, assim, o que tinha de Brasil aqui? Na verdade, não tinha nada. De indígena não tinha nada. Não era necessariamente europeu e também não era da cultura afro. Então, assim, o que era? Nós já nascemos de uma mescla, né? Então, a feijoada é brasileira. Não é. A feijoada é a história dos escravos. Não, mentira. Isso aí foi o que foi contado no Marte. A feijoada foi criada francesa, muito depois. Né? Ela vem do cassoulet. Do cassoulet da feijão, França, né? Tal. Aí alguém olhou e falou, precisamos ser chique também. Então, vamos colocar. Então, o que é brasileira? Pipoca. Coxinha não é também? Não, porque ela nasce de uma variação, né? Ela não necessariamente ela nasce de uma influência de cozinha francesa, uma massa diferente, tal. Vai, eu então, vou deixar. Faz a pergunta da coxinha. Boa, hein? A coxinha, ela se come pelo bico ou se come pela base? Pelo meio. Você corta ela. Não. Você corta ela. O cara acabou com o sistema aqui. Racha e come as duas. Ô, Paulinho, E o café, cara? Vamos para a tua área de atuação aí. Aí olha só que loucura. Então, assim, a gente não tem uma identidade gastronômica. O Brasil ainda não reivindicou absolutamente nada. Só para a gente contextualizar, assim. Sim. Né? Até 2005, cara, o Brasil ele não era nada, literalmente nada. Ele era tirado de doido, assim, no meio de um cenário mundial gastronômico. Porque Brasil não é nada. Brasileiro não sabe comer... O brasileiro não sabe nada. Esses caras a gente era tirado em todos os lugares. E aí fazer gastronomia, cara, era pejorativo, porque, né, quando você falava que ia fazer gastronomia, todo mundo falava, você tá maluco, esse cara... Cozinhar, minha avó cozinha, você é louco, tipo... Por quê? No Brasil não tem essa ideia de pensar o ato de comer. Você não pensa, você soca pra dentro. Em outras culturas a alimentação é um ritual, né? Ritual, tipo, você vai pra Bíblia, por exemplo... Você tem um caráter do dividir a mesa, do partilhar a mesa. Você tem a ideia de que quando eu convido alguém,
né, dentro do contexto bíblico para uma mesa, eu estou convidando a pessoa para ser amigo, né? Você tem, por exemplo, inclusive a questão emblemática lá, né, no Apocalipse, falando sobre eu estou à porta e bato, se abrir eu vou dividir uma mesa com você e tal. Enfim, só que no Brasil, e acredito que talvez seja um dos poucos, se não for o único, no mundo, que a comida não é nada. Não tem um critério. Você chega para um brasileiro e você diz para ele assim, que gosto tem um arroz? Gosto de arroz. Quer dizer, o cara não sabe classificar o que ele comeu a vida inteira. Você chega para um francês e diz assim, que gosto que tem, sei lá, uma manteiga? O cara vai te dar as nuances, né? A envergadura, ele vai te dar a curva sensorial. Por quê? Porque o cara tem critério, ele sabe o que ele está comendo. O brasileiro não. Então, qual que é o critério do brasileiro? Sei lá, quanto mais bagaceira tiver no meio, melhor. Então, eu tenho que ter 150 recheio numa pizza. Eu tenho que ter 200 recheio num hambúrguer. Quer dizer, isso não é comida, né? Isso a gente costuma chamar de, permita-me aqui, lavagem, né? Lavajão. Tipo, você mistura tudo, soca pra dentro e bota. Cara, o que você tá sentindo ali? Nada. Lembrei da nossa culinária japonesa aqui, cheio de cream cheese. Não, a gente conseguiu estragar no bom sentido, tudo, né? Mas a japonesa, estragamos a pizza. Tudo. Então, assim, até 2005 nós não tínhamos isso. Por que 2005 é um marco pra gente? Tem um cara que é o ícone da cozinha brasileira, que chama Alex Atala, né? O Alex Atala foi um dos malucos doidos que, tipo, falou, não, a gente precisa reivindicar alguma coisa. E ele é um dos expoentes da cultura alimentar brasileira que tem feito um trabalho de dizer assim, cara, nós precisamos catalogar, nós precisamos ter uma identidade, nós precisamos reivindicar pra gente aquilo que é nosso, né? Então, ele tem uma formação fora do Brasil, e lá no Brasil, fora do Brasil, ele chegou à conclusão, e eu gosto muito dessa fala dele, ele disse assim, eu nunca vou cozinhar comida italiana como um italiano, porque eu não sou italiano. Eu nunca vou fazer uma massa como italiano. Verdade. Então, o que nenhuma outra pessoa no mundo vai fazer igual a mim? Comida brasileira. Ninguém vai conseguir fazer comida brasileira como um brasileiro, esquece. Até porque nós não temos nenhuma identidade, então eu preciso voltar ao Brasil. Ele volta para o Brasil e ele começa a entrar, vai para a Amazônia, e aí ele começa disruptivo, cara. Eu preciso descobrir o que é isso, raiz, semente e tal. Então ele começa a catalogar. E aí em 2005 tinha um evento chamado Madrid Fusion. O Madrid Fusion era juntavam os maiores pesquisadores, chefes de cozinha, enfim, engenheiros e jornalistas do mundo para falar sobre novidades. O ícone desse evento, Madrid Fusion, era o Ferran Adrià. Ferran Adrià tinha um restaurante que você tinha que fazer uma reserva de 1 ano antes para você ser sorteado se você era digno de ir lá comer. Chamava El Bulli, né? Foi o cara que inventou a cozinha molecular. Ele que fazia aquelas esferas de não sei o quê, e espaguete de algo, enfim. O cara, tipo, revolucionou. O cara, ele trouxe física quântica, para você ter ideia, química e engenharia para dentro da gastronomia. O cara revolucionou. O cara é extremamente inteligente. Como que ele chama? Ferran Adrià. É vivo? Vivo. Hoje ele fechou o restaurante, ele montou um projeto chamado Instituto Alícia, porque ele percebeu que a Espanha estava muito aquém do que ele queria. Então ele meio que criou todo um movimento para transformar uma geração, e ele transformou a Espanha. Cara surreal, assim. Então, assim, nesse evento Madrid Fusion, o Alex Atala se inscreveu, já estava sendo trabalhado enquanto ícone aqui no Brasil, e aí a galera aceitou ele. Deram lá uns minutinhos para ele falar sobre alguma coisa. E aí ele entra no palco, né, tocando música brasileira, descalço, vestido com uma roupa assim, tipo meio brasileira, carregando um pedaço de palmito, de palmeira nas costas. E aí ele joga essa palmeira no meio da mesa e fala para todos os chefes ali, vocês não conhecem palmito. Vocês não sabem o que é ingrediente de verdade. Eu vou ensinar para vocês. Cara, todo mundo já ficou ali. Quem que é esse brasileiro? Ele corta o palmito na hora, faz toda a manipulação do palmito, faz um prato com palmito e serve pimenta de macaco para os caras. Só comida indígena serve. A hora que o cara que ia provar a prova, antes do cara provar, o Ferran Adrià sobe no palco, que era o cara que, né, prova, come e fala, parou. Todo evento vai ser voltado para esse cara. Esse cara aqui é gênio, você tá louco, nós estamos tudo errado. Caramba. Nós estamos tentando mudar a cozinha e o cara vem aqui e faz a gente nós temos focar uma identidade. O cara fez a gente olhar para o ingrediente, quer dizer, o cara olhou para o ingrediente e disse, o que ele precisa? Nada, vamos fazer só ele, vamos colocar o ingrediente no melhor momento dele. Então, Alex Atala, todos os olhares do mundo inteiro vêm, pá,
Alex Atala. Aí o cara, imagina, né? Do dia pra noite começa a ser legal. E aí começou a virar moda, né? Essa coisa tipo, pô, nossa, agora gastronomia, não sei o quê. Aí ele lança o restaurante dele, na verdade já existia e tal, e aí o restaurante dele entra como cotado de um dos restaurantes mais legais. Aí ele faz a fusão de comida molecular com a cozinha brasileira. Aí ele começa a servir formiga no restaurante, ou seja, cara, aí explode. Então, o Alex Atala, a gente deve muito a ele a gastronomia, porque foi o cara que colocou a gente no cenário mundial. E a partir daí vieram outros a reboque disso. Então, é um brasileiro de verdade, né? Eu sou muito, e assim, eu diminuí um pouco, né? Até para não ser mal interpretado, mas ativista da cozinha brasileira. Eu falo, tem muito chefe de cozinha, entre aspas, estrangeiro, né? Tipo, o cara é francês, o cara é argentino, o cara ele não virou nada no país dele. Aí ele chega aqui, ele é um dos melhores. Tipo, o cara, ele é o, sei lá, número 300 lá e se chegar no país dele, né? Aí ele sai de lá, não conseguiu ter uma aparição notável lá, ele vem pra cá ensinar comida francesa, mais ou menos, e o cara vira programa de TV, não sei o que e tal. É um argentino que saiu da Argentina, que se arrebentou lá e vem aqui, e vem falar de carne aqui. Que carne, cara? Você não sabe de nada, você não conhece solo brasileiro, você vem falar aqui do quê? E vamos polemizar? Vamos polemizar? Como você, um profissional da área, enxerga o efeito MasterChef no Brasil? Bagaceira, acabou com a nossa área, destruiu a nossa área. Infelizmente, foi um estrago gigantesco, bizarro, que nunca mais vai ser recuperado. Ele acabou, cara, de gastronomia no Brasil. Mas acabou. Em que aspecto? Acabou com os cursos, acabou com tudo. Porque é o seguinte, gastronomia é uma área séria, né? É uma área que, infelizmente, ainda não é regulamentada. Não tem um órgão, tipo, não tem uma OAB, por exemplo, não tem um CRE, enfim. E aí você coloca uma visão midiática, é uma novelinha, né? Que é representada ali, que não é verdade. Os caras falam as maiores aberrações, tipo, ninguém ensina de verdade ali, é mentira, não tem técnica, não tem fundamento, até porque se fosse colocar isso, o público não ia assistir, né? E aí você passa uma visão pra molecada de status que não é verdade. O cara, ele acha que cozinhar é aquilo ali. Ele não mostra que é 18 horas, que você vai trabalhar num clima extremamente quente, numa cozinha quente, você vai trabalhar com produto in natura, então provavelmente você vai ficar cheirando aquilo ali, tem um cheiro forte, né? Que você vai trabalhar com outras pessoas, né? Que é com pressão, você trabalha com muita responsabilidade porque você trabalha debaixo de regulamentações, você tem leis que fundamentam, você é auditado de 3 em 3 meses em relação à sua saúde, se você não é passível de contaminação, se você não tem alguma coisa que você vai, enfim, né? Então, assim, é sério. E aí ele passa uma visão midiática. Aí eu tenho hoje, por exemplo, inclusive antes de chegar aqui, eu recebi uma mensagem aqui, né, de projetos que a gente tem, que a gente atua com estagiários. Cara, o estagiário, tirando que a geração já não ajuda muito em relação à própria questão, né, social, mas o cara não leva a sério. Então, assim, ele acha que ele é o MasterChef. Primeiro que esse nome chefe não existe, ninguém é chefe. Todo mundo é cozinheiro, para começar. Você é chefe quando? Quando você, de fato, chefiou uma equipe, foi bem sucedido. Aí é igual gerente. Quando é que você é gerente? Porque você passou por todas as fases, agora você é gerente, né? Aí eu sou diretor, me formei diretor. Do quê? Não consegue gerenciar nem as finanças pessoais, né? Nem o banheiro da própria casa. Não sabe quanto que lavou, que não lavou, entendeu? Então, assim, não lava nem a própria roupa, e aí, tipo, o cara vai... Então, acabou, cara, com a nossa área. E aí, assim, você vê, por exemplo, o curso de gastronomia que hoje ele não é autossustentável. Então, assim, a maioria dos cursos de gastronomia, ou eles estão em vias de acabar, se não estiverem acabando. Fora os que já fecharam e disseram, não, pra gente não compensa mais. E eu acho que o grande estandarte do Brasil é o Senac, né, cara? Cara, ele continua se mantendo, né? Ele foi um referencial lá atrás, 1960, quando ele começou, ele olhou a questão da falta de mão de obra. Para que área? Essa área. Então o Senac sempre teve esse olhar. Pô, estamos faltando mão de obra nessa área, então vamos criar formações para essa área. Né? E aí ele veio formando, aí eu falo 1960 em Água de São Pedro, né? Uhum. Então o primeiro curso de gastronomia, entre aspas, o primeiro curso de cozinha foi feito com presidiários. Vamos pegar esses caras, vamos reabilitar esses caras, então vamos dar um curso de cozinha para eles. Então a cozinha é submundo, né? A cozinha sempre foi um subtrabalho, submundo. Por que todo mundo é tatuado?
tinha essa coisa, todo mundo é tatuado, né, não sei o quê. Tipo, tem até uma história sobre isso aí, me lembro de contar. Tá. Todo mundo é tatuado, não sei o que e tal. Porque, assim, o cara que vinha pra gastronomia, ele já tinha esse estigma. Já era um cara do submundo, já. Era o cara que ninguém queria mais. Então, a cozinha é feita ela é um mundo à parte, você entendeu? Então, você pega, por exemplo, Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Ele conta coisas ali que, meu amigo, todo mundo que vai fazer gastronomia tinha que ler o livro. Ele conta coisas que, assim, não dá nem pra gente contar aqui, entendeu? E é disruptivo pra nós, né, cara? Porque, assim, eu sou de área de humanas, mas, assim, a gente tem uma teoria, eu sou de administrador, a gente tem uma teoria de administração, você vai pro médico, ele tem uma teoria. É disruptivo pra gente pensar, desculpa, mas pra nós que a gastronomia tem uma formação, cara, tem livros, tem teoria, né? É um negócio meio diferente, né? Eu acho que relaciona muito com essa questão de a gente vê a pessoa cozinhando em casa, Isso, porque é uma coisa que todo mundo faz. Comum, eu exato. vi minha avó cozinhando, minha avó era uma pessoa iletrada. Eu vi minha mãe não tinha curso. Eu passo isso na minha área, né? Sou designer, então... E todo mundo faz design, todo mundo faz desenho, Todo mundo então... faz desenho. É bravo, isso aí é duro, né? Mas Então, que riqueza, Paulinho, que você não, está trazendo para nós. Porque daí o que acontece? Existe a questão... Qual que é a maior... A espinha dorsal da gastronomia é a antropologia, né? Olha só. Eu preciso pensar sobre esse caráter... Eu preciso pensar o homem acerca da antropologia, né? Para eu entender... Tem uma frase, por exemplo, de uma autora chamada Sophie Bess, que ela diz assim... Diz-me o que comes e te direi qual Deus adoras, sob qual latitude vives, sob que cultura você nasceu e qual grupo social você se inclui. E faz todo sentido, só, né, sim, cara? a visão Porque dela. quando você vai ver alguma cozinha libanesa, ontem eu estava falando de cozinha libanesa, é uma coisa completamente característica. É isso. Você vai para a cozinha italiana, É identidade. um outro mundo, né, cara? É identidade. Então, assim, aí onde entra o café nisso, né? Pra gente voltar ali pro tema. Bom, o Alex Atala foi lá, falou tal. Então, quando ele, em 2005, volta, ele também traz consigo a ideia de dizer assim, nós precisamos tornar acessível produtos nossos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, a reboque disso, ele começa também um trabalho com o café. Então, o café que até então era só o tradicional, começa a aparecer pequenos movimentos de café especial e depois o que seria aí o café gourmet, né, chamado café gourmet. Embora a gente não goste dessa terminologia, mas foi como a BIC classificou, então ficou essa nomenclatura. A BIC é a Associação Brasileira... que regulamenta o café. Tá. Né? Ela que diz que ela tem algumas leis, né, que fundamentam essa questão do café e ela que regulamenta o café no Brasil. Então, assim, o Brasil é o único país no mundo que tem uma nomenclatura de café que pega lixo e fala que é café. Que é o café tradicional. Lixo mesmo. Por que você fala lixo? Conta pra nós que não entendemos nada. Porque é lixo, né? Então, assim, de onde vem o café tradicional? Primeiro, o que é o café? Então, o café, ele é uma planta, né? Tipo, ele é um arbusto, que cresce um pouco mais, foi sendo adaptado, tal, enfim, chega no Brasil e disseminado pelo mundo, como o que a gente tem hoje. Então, eu tenho duas grandes subespécies do café, chamado arábica, por isso que você pega pacotinho de café, tá lá 100% arábica, ninguém sabe o que é, mas vai... Enfim, é uma subespécie chamada arábica. E tem uma outra, que é o canéfora, né, que é o chamado robusta, que são as duas grandes subespécies no Brasil. Por que é importante saber disso? Para a gente não ser enganado também, para a gente culturalmente entender o aspecto. Qual que é a diferença entre essas duas subespécies? Potenciais. Como assim potencial? Potencial de aroma, né? Quais são os aromas que esse café vai me trazer, quais são os gostos, qual é o sabor, qual é as torras, para que eu vou usar um, para que eu vou usar outro. O arábica, ele carrega uma informação genética de 44 cromossomos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse café ele tem um potencial para me trazer notas de aromas, despertar em mim aromas, notas, características muito maior do que o outro. Canéfora, esse é o arábica. Tá. E o canéfora tem só 22 cromossomos. Na sua informação genética, ele não tem todo esse potencial. Então, por mais que eu tenha um critério de plantio muito, preciso, eu não necessariamente vou ter a mesma qualidade do arábica.
Então, assim, em termos de bebida, o arábica seria a melhor opção. Ok. Então, eu tenho lá um cafezal de arábica, lá, uma lavoura de arábica. Esse café ele vai amadurecer, vai florar, vai amadurecer e eu vou colher. O café ele é uma fruta, né, vermelhinha e tal, ali, tem as amarelas também, vermelho e amarelo. Mas quando ele está maduro, ele fica bem vivo, colorido, né? E aí você colhe ele maduro. Se você pega a fruta e você come ela madura, você vai ver que é doce. Extremamente doce, irritantemente doce, né? Só que o que a gente come não é o que está por fora, né? O que a gente toma, na verdade. É a semente dele. Então, o que a gente tem que fazer com esse café? Secar ele. Então, eu posso ou despolpar e secar, ou secar direto, naquela bolinha ali. Essa polpa é usada para alguma coisa? Não. Ela é descartada. Descartada. E aí, vou secar, beleza. Sequei, aí eu tenho que torrar. Então, a torra, ela tem que ir ao encontro das características desse café. Então, por exemplo, eu tenho que analisar qual é a quantidade de açúcar que esse café tem. Então, por exemplo, todo alimento tem açúcar, né? O café, como que eu torro? Eu vou cozinhar, entre aspas, o núcleo dele de dentro para fora, de modo que ele torre, de modo que ele perca esse açúcar, né? Então, a torra eu vou levar ao fogo, né, de modo que tem uma reação química em que eu queime esses açúcares e ele vai deixando dourado e caramelizado o grão, que eu consiga moer, e depois de moído que eu extraia esses óleos essenciais, esses sólidos solúveis do café na água quente. Então, basicamente é isso, certo? Então, eu preciso ter o cuidado no plantio, na colheita, na secagem, depois na torra e depois na extração. Estou sendo bem superficial, né? Uhum. De onde veio o café tradicional, então? O café tradicional é o seguinte, o que nós tínhamos de melhor era colhido e exportado. Tá, e esse público interno que quer tomar café? Vamos educá-los a tomar lixo. Como? Meu Deus. Vamos varrer a lavoura. Tudo que caiu no chão, folha, grãos escuros, grãos brocados, mofados, tudo, vamos varrer. Aí vem o termo varrição, café de varrição. Então, vamos varrer, a gente varre tudo, que vem ali, eu coloco dentro de um saco, faço uma torra extremamente escura, daí vem a torra extra forte. E aí eu tô falando de folhas, tô falando de tudo. Galho. Tudo. Não é café. Isso não é café. Então, eu não tenho, por exemplo, um beneficiamento disso de verdade, eu não tenho uma seleção, né? Aí, isso é mentira. Tá, eu desafio qualquer torrefação aqui. Desafio qualquer torrefação de café tradicional a mostrar o café cru. E se você estiver assistindo e quiser mostrar no Vocação Podcast, a gente está disponível. Venha aí, me convide, que eu quero estar junto. Por favor, vamos fazer eu desafio aqui momento ratinho. Eu desafio qualquer torrefação no mundo a gente que providencia 2 porretes para ficar embaixo da mesa. Desafio qualquer torrefação que tenha café tradicional a mostrar. Mostra para o público. Chega aqui, pega esse café, né, mas de verdade, o que você serve lá. Pega esse café que você diz aí que é o café tradicional e traz aqui para o público ver, né? E aí eu consigo trazer aqui 3, 4 cafés de verdade especiais e não precisa nem ser muito premiado não, café especial aqui, a gente vai ver a diferença, eu trago aqui. Então, se você toma café tradicional, vá à sua torrefação que você compra e diga para eles assim, deixa eu ver o café que você torra, vamos ver se eles vão permitir você entrar. Então, é varrição, né? Ou eles falam de bica corrida. O que é bica corrida? Quando eu vou fazer a seleção de cafés especiais, eu tenho uma análise, um critério, que geralmente hoje é feito mecanicamente. Então, o café que é impróprio para consumo, que ele é brocado, que ele é oco, que ele, enfim, grãos escuros e tal, ele vai para uma outra seleção que seria jogada fora, né? O chamado bica corrida, ou seja, tudo que não presta cai lá. E aí, esse bica corrida cai dentro de um saco, que é o que eles compram para fazer o café tradicional. E aí torra muito. Né? Entra numa... Opa! A Siri quer falar de café com a gente. Não sabe nada de café, quer falar. E aí entra a torra. Então, a torra é excessivamente escura. Café não pode ser preto. Não existe isso. Caramba. Café preto. Não, café preto está errado. Aí eu estou tomando dióxido de carbono. Aí eu tenho uma reação química, inclusive, dentro da complexidade química do café, que é tóxica. Nossa, eu não tomo café com me dá dor de estômago. Você não está tomando café. Você está tomando lixo, dióxido de carbono.
né? Torra sua chinela havaiana, ou pega um carvão lá e faça, que vai ser mais saudável, né? Do que você tomar esse tradicional. É Dá fato. ideia, não. É fato, né? Entende? O brasileiro gosta de estragar o negócio, né? Mas Porque- então... Pode falar. Culturalmente, então, isso não existe, né? Ah, vou tomar. Aí o que o cara faz? Põe açúcar. É outro problema. Nenhum outro lugar no mundo coloca açúcar no café. Por quê? Porque não precisa, cara. O café é doce. Ele no máximo é ácido. Não existe café amargo. Eu até hoje não tomei, em 23 anos de formação aí, nunca tomei um café especial amargo. Já tomei ele ácido, levemente cítrico, né? E muito doce. Amargo? Paulinho, você está trazendo mais uma vez, uma disrupção de conceitos, porque a gente não enxerga Tipo isso, Matrix, né? A cara? pílula vermelha do Matrix. Acabou, aqui, toma. Tudo que eu achava que era o café, não é o café. Não então, é café, fui enganado esse tempo todo. Não é café. Mas então, assim, esse corte de categoria, a gente tem essa categoria, o café varrição, que é o tradicional. Tradicional. Né? A partir, então, do arábico, ele já é uma outra... Na verdade, assim, infelizmente, eles usam o arábica para fazer varrição. E eles colocam como arábico. Porque não deixa de ser, é da subespécie. Só que é um arábica bagaceira, né? É o que tem de pior no arábica. Então, o que tem de melhor vai para onde? Vamos exportar, né? Vamos mandar para fora do Brasil. Vamos mandar para quem sabe tomar café, Ô, né? Paulinho, mas Entendeu? vamos lá, cara. Até as meninas da técnica aqui estão entusiasmadas. Vocês já tomaram café de verdade ou não? Pelo jeito... Nunca tomaram café pelo, de verdade? Pelo que estão falando aqui, não. E aí, essa pergunta que eu quero te fazer, Paulinho. Aquela senhora que está nos assistindo aqui, que faz compra lá no Rondon, entendeu? Ela tem alguma solução? Tem. A primeira coisa é assim, continue tomando o seu tradicional, porque culturalmente falando você não vai conseguir mudar. Né? Eu falo porque assim, chego em casa, eu recebo muito amostra de café, cruz, já, né, torrados e tal, então eu recebo muita amostra. Então na minha casa sempre tem café bons, assim, muito bons, e aí meus pais vêm para casa, eles trazem a bagaceira. Que hora que abre aquele pacote, cara... Sobe tá aquele louco. cheiro de... Até minha filha tem 11 anos hoje, a minha filha cresceu comigo, ela tem um critério assim, de café muito grande. E ela fala assim, nossa, que cheiro de sujeira. Né? E é o que ficou na cabecinha dela, né? Tipo, café é bagaceira, cheiro de sujeira. Né? Então, assim, culturalmente, infelizmente, olha pra você ver como é que é o poder da cultura, né, cara? Culturalmente você não muda. Tem pessoas, eu já nem perco tempo. Tipo, se o cara ele já tem uma certa idade, ele tomou café meio que a vida inteira, eu nem perco tempo. Eu falo, não vai mudar. Mas porque é já possível faz parte. se ele tiver muito boa vontade. Se o cara quiser, se ele de fato disser assim, não, eu quero aprender, porque paladar é uma coisa que você evolui. E aí eu vou dizer, depois me lembra também de falar de onde é que vem isso, né? A questão neurocientífica por trás disso. O paladar evolui. Sim. Então, assim, se você quiser evoluir, ok, é igual um músculo. Tipo, você vai treinar na academia, você vai performar. Sim. Então, meu paladar também. Então, envolve memória, envolve, cara, uma série de coisas, entendeu? Agora, tipo, que nem minha mãe e meu pai, não dá, não mudo mais eles. Não tem como. Meu pai tomou café a vida inteira, café errado. Quer dizer, não tomou café, né? Só tomou bagaceira. Minha mãe também, com muito açúcar. Então, não vou mudar. Não tem como. Isso é o paralelo da... Como a gente estava falando, como a culinária explica as culturas. Porque é a mesma coisa para as outras coisas da vida para uma pessoa de mais idade. Para ela mudar uma opinião, para ela mudar um hábito. A própria tecnologia, né, cara? Apresenta a Alexa para ela, que é bem básico hoje. Mas um ponto que eu achei interessante de você citar, que a gente é o único país que adoça o café, é a mesma coisa com o vinho também. Mesma coisa, cara. É só a gente que tem o vinho suave, né? O vinho suave, doce. Assim, a gente até pode... eu sou sommelier de vinho, né? Então, assim, a gente pode também depois fazer até um sobre isso. Não, eu já tô pensando aqui, é igual, cara. Vou precisar trazer você aqui uns três vezes pra falar o assunto, cara. Porque o vinho é igual. O vinho, inclusive, ele tem as uvas, as mesmas espécies. Então, assim, em tese, vinho é algo que tem que ser feito com uma uva X. O que não é feito não é vinho. E no Brasil não é isso. Qual que é a uva correta? Por exemplo, eu tenho a Vitis vinifera, que é o nome já fala, né? Vitis vinifera, ou seja, são castas, variedades de uva específicas para fazer vinho. E eu tenho a Vitis labrusca, que não tem nada a ver com lambrusco. Lambrusco é uma variedade de uva, uma subespécie de uva americana, que é uva de mesa. Niágara, Rubi, Bordeaux, B-O-R-D-O, enfim. Bordeaux, não é Bordeaux de França, né? Ah, tá. Então, isso são uvas que, em tese, seria bebida fermentada de uva. Não é vinho.
Porque vinho parte do princípio de que eu preciso das variedades de uva vinífera. Entendeu? Aí tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenet, Syrah, e aí vai uma infinidade de coisas. Então, mas o vinho, eu acredito que ele está mais avançado no Brasil do que o café, por incrível que pareça. Olha só. Porque vinho você já tem critério. Você tem, por exemplo, Vale do São Francisco, você tem vinhos incríveis, vinhos brasileiros que são feitos com critério que as pessoas sabem tomar. Você tem no sul do país ali inúmeras vinícolas já. Então, assim, tá mais avançado. Agora o café não, cara. Ô Paulinho, mas isso não vou filosofar aqui, isso não é uma questão de custo-benefício? Por quê? Porque o vinho tem um preço. Sim. O café tem outro. A gente acostumou a pagar barato num cafezinho e... Saudades dessa época. Inclusive quando o café subiu, a gente ficou revoltado, entendeu? Porque a gente estava acostumado a pagar R$3, R$2 num cafezinho. E o vinho é diferente, cara. Você vai querer investir num vinho, você vai ter um vinho de 150, R$200, enfim. Aí a gente quer cobrar da indústria algo que financeiramente não se sustenta. Se é que eu estou me fazendo entender. Mas eu acho Na que verdade, assim, essa conta não fecha. Ah. A gente é roubado. Isso é fato. É outra coisa disruptiva. Vamos lá. Vamos calcular. Porque assim, um cara que toma café especial, o preço do café dele não subiu. Continua igual. Porque já era o preço do café. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar de valores no que diz gastronomia, porque, cara, eu sei o trabalho que dá e eu valorizo o que é bom. Então, assim, para mim, não tem preço. Tipo, se o cara chegar e falar, essa xícara de café vale R$50. E se eu perceber que vale, eu tomo e digo, cara, toma 100, que valeu mais do que 50. Né? Então, assim, porque o seu trabalho chegar muito mais do que isso. Caramba. Tem muito mais. Café bom mesmo, é muito mais. Mas, ó, vamos analisar aqui comigo, tá? Uma saca de café, ela tem 60 quilos, tá? Então, hoje, um café bagaceira de varrição, você vai pagar aí, vou colocar caro assim, um café é caríssimo, né? Vamos lá, você vai colocar que você vai pagar R$1.800 numa saca de 60 quilos, certo? Certo. Então, eu vou dividir 1.800 por 60 quilos. Tá, me deu R$30. R$30 o quilo do café. O quilo do café, tá? Beleza? R$30 desse. Aí o cara vai colocar o valor dele ali e tal, não sei o quê. Vamos colocar que esse café aí o cara vai vender por R$45 o quilo, certo? Com 1 quilo de café, eu faço 120 doses. Então, 45 dividido por 120 dá 37 centavos. Ou seja, o café, sem adicionar a margem, ele deveria custar... 37 centavos. A dose. A dose. Tá? Meu copinho de café custaria 37 centavos, porque se eu pego 45, que é o quilo, divido por 120 doses, isso eu estou falando de café bom. Café ruim, rende muito mais. Cara, Porque nós não somos existe roubados. 37 centavos no café bagaceira. Eu estou falando de um café razoável aqui, 37 centavos, certo? Então, assim, se uma cafeteria vender esse café, vamos colocar que ela vai pôr os custos dela aqui, ó, vezes 1,45 aqui de custo. Tá. Foi para 54 centavos. Se ela colocar, sei lá, 1000% aqui, R$5. Um bom café. Bom café. Tá muito bem pago. Olha a minha margem. Agora, se ela vender isso a 1,50, ela já está ganhando mais do que 100%. Então, o café não está caro. Quando fala que o café subiu, está caro, não. O café bom continua sendo bom. Preço. E eu não pago caro nele. Aí, olha só, tem outro cálculo. Um ser humano mais ou menos normal. Tem alguém da área da saúde aqui? Vocês são? Tem lá. As duas? Vocês são psicólogas, alguma coisa nessa linha? Vixe, tem a psicóloga e a... uma biomédica Então, e uma psicóloga. Não, então assim, a psicóloga ela não é normal, né? Não. Aí a não outra é mais ou menos normal, É. da área da A saúde. outra né? é aquela que mexe com cocô, com xixi, com Nossa. sangue. Deixa eu provar isso aqui. esse Tem aí muita tá bom. tá errado. Eu tomava muito café, faltou água aqui. Classificação, desse né? jeito mesmo. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Um ser humano mais ou menos normal, ele toma 3 xícaras de café por dia. Deixa eu calcular se eu sou normal. Eu acho que eu tô Não, passando. eu já tô fora. Eu passei imagino. do normal. Eu já passei. Mas é que né? eu tomo café ruim, né? Não A tomo psicóloga café bom. toma mais. Então, tá vendo? Acertei. Ela não é normal. Vai ser psicólogo, né? Já é pré-requisito. Então, vamos lá. 3 xícaras de café por dia, certo? Sim.
vezes 30, né? Vamos colocar 30 dias, aí você já deu 90. Mas vamos potencializar isso, né? 90 vezes 12. Aí 1 ano. Eu tenho 1.080 xícaras por ano, tá? 1.080 xícaras. Vamos colocar que esse cara, tipo, eu tenho 42 anos. Aí vamos colocar que eu comecei a tomar café com, sei lá, 8 anos de idade, né? Vamos tirar aqui, 42 menos 8, sei lá, vamos colocar que eu comecei, eu tenho 34 anos tomando café. Então, 34 vezes 1.080, eu já tomei 36.720 xícaras de café. É xícara pra certo? caramba, hein? Eu tomei muito mais, porque eu não tomo só 3, mas vamos colocar que é isso. Aí vamos imaginar assim, a expectativa de vida, né, do brasileiro hoje na faixa de uns 80 anos, 75, né? Vamos colocar assim 80, né? Vamos arredondar para 80. Então, vamos colocar que eu ainda tenho 38 anos aí, ó, para tomar café, né? Então vou fazer 38 vezes 365 para a gente pegar os dias, né? Então vou fazer isso vezes 3, vai me dar 13.870 vezes 3. Me deu 41.610 xícaras. Eu ainda tenho 41.610 xícaras em potencial para eu tomar. Se eu colocar aqui vinho, não vai dar isso. Se eu colocar talvez leite, não vai dar isso. Se eu colocar aqui refrigerante, não vai dar isso. Aí, a minha linha de raciocínio é o seguinte. Cara, é uma das coisas que você mais toma no seu dia. É algo que tem o maior poder de acessar sua memória afetiva. É algo que tem características que vão te trazer benefício à saúde. É algo que pode te trazer tanta coisa favorável. Por que você toma coisa ruim? Por que você acha que tem que ser barato? Então, aí partindo desse... Não faz sentido, cara. Partindo Entendeu? dessa questão que o Gui levantou, essa explicação, uma coisa que vamos ver se você concorda com essa linha de raciocínio. O vinho, ele é vendido pra gente, ele é como uma coisa fina. Chique, né? É Culturalmente. chique. Fechou. Já entendi. Já sei O onde vai café chegar. Perfeito. já é uma coisa comum. Então a gente já parte do princípio de que o vinho ele deve custar um pouco mais. E a do que gente seria não o está normal. disposto a pagar. Perfeito. Essa sua linha é maravilhosa. É exatamente isso. Seja isso. Porque então, a gente está sabendo agora, eu com 32, também 32, de que o café que a gente toma, na verdade, não ele é tá café. numa posição muito baixa. A gente está conhecendo agora o chique. Eu acho que o vinho é o caminho inverso, né? A gente entende que ele é chique. E a gente conhece o Perfeito. mais... Aí já entra uma questão de marketing, né, cara? Cultural por trás. Aí entra a questão da atribuição de significado, né? Você atribui significado ao café, embora ele está mais valor, presente. né? Ele está muito mais presente na tua vida, mas pelo fato de ser comum. Eu gosto do C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis ele fala assim que tudo que cai no senso comum tende a se banalizar. E é isso. O café é comum. Então ele caiu dentro desse senso comum e ele se banalizou. Então agora... Você gasta dinheiro com outras coisas, mas não gasta com o café, cara, que é uma coisa que você vai tomar todos os dias, que é uma coisa que traz benefício, é uma coisa que de fato tem uma interação com a sua saúde, né? Ô, Paulinho, o Brasil quer saber, cara, como é que nós devemos tomar café? Qual que é a saída para nós? O cara que fez a conta aí o nosso chat está lotado amigo de telespectador aqui. Nosso amigo internauta. Que assim, cara, ó, o cara fez a conta lá na casa dele, junto contigo. Entrou em colapso aí. Tá um negócio maluco. O cara fez as contas e ele falou, eu ainda tenho 41 mil cafés para tomar ainda na vida. Eu quero tomar esses 41 mil bem tomados. O que eu faço? Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Se você toma café tradicional até hoje, então assim, o seu paladar ele tá viciado em coisa ruim, porque o seu parâmetro é baixíssimo, né? Muito baixo. Então, primeira coisa precisa corrigir isso. Porque se eu trago um café especial aqui para você, imagina se eu fizesse um filtrado aqui agora, a primeira coisa que você fala é isso é chafé. Primeiro preconceito. Cara, tá aguado, tá claro, né, não está escuro e não é e ele está meio, não sei. Primeira coisa. Por quê? Eu tô acostumado com aquela coisa assim que o café é preto e tal e tem forte, dá dor de cabeça, aquele negócio. Não, isso não existe. A quantidade de cafeína que tem num café tradicional é baixíssima, muito baixa.
Por quê? Eu tenho mais impureza do que cafeína de fato. Então, essa sensação de falar que o café é forte é por conta do amargor e por conta da torra. Eu estou tomando dióxido de carbono, é isso, é muita torra, é incinerado, é queimado, isso é cancerígeno. Isso é, cara, qualquer artigo que você pegar aí da área da saúde mais atual, você vai ver. Dióxido de carbono vou catalisar células, eu vou potencializar células cancerígenas. Bizarro isso. Então, esse é o primeiro ponto. Só que o arábica, ele não tem o café especial, muito bem cuidado. Pode ser também um robusto aí, né? Que não é o arábica. Desde que seja especial, tal, que tenha sido bem cuidado. Ele não vai ter essa cor escura. Mas ele tem uma pancada de cafeína, cara. Você vai tomar a dose que você está acostumado a tomar, você vai falar, meu Deus, o que foi isso, cara? Porque ali ele está íntegro. Então eu tenho potencialmente café de verdade. Sem contar as características organolépticas, que é aroma, que é o sabor, que é o gosto do café, tal, sem o açúcar. Aí o brasileiro fala, eu gosto de café. Não, você gosta de açúcar. É açúcar que você gosta. Tira o açúcar do café, vê se você gosta de café. Você não toma. Esse café tradicional você não toma. Né? Então, aí, primeira coisa é educar o paladar. Então, vamos lá. Como é que a gente educa o paladar? Traçar uma linha de raciocínio aqui. Se eu me tornar técnico demais e enfadonho, a gente vai te trazendo, Que aí eu já ia fazer aquela pergunta que você pediu para eu segurar aqui. Por que o paladar evolui? Aí, é essa. É agora. É a seguinte. A gente tem pelo menos 4 percepções básicas. Doce, amargo, salgado e azedo. Certo? As 4 percepções básicas. Essas 4 percepções, elas são leituras do gosto. Então, assim, o que é o gosto? O gosto é a percepção que eu tenho frente a esses elementos aqui. De onde vem o sal? De sais naturais, sintéticos e tal. De onde vem os doces? De açúcares naturais ou sintéticos. Açúcares naturais, frutose, eu comi uma fruta, a fruta é doce, eu tenho essa percepção. De onde vem os ácidos? Os ácidos, eles podem ser lácteos, naturais ou acéticos. Tipo, natural, limão. Lácteo, iogurte, acético, um vinagre. Entendeu? Tá. E amargor? Amargor é uma saturação. Né? Amargor ele é uma mistura entre muito sal e muito ácido, né? Que causa essa percepção. No Brasil, nós não temos maturidade para amargor, por quê? Não faz parte do nosso escopo, né, de identidade gustativa. Porque na natureza, amargor é veneno. O indígena não consumia nada amargo. O único animal da fauna brasileira que consome amargor é a anta. Ela é a única que tem essa percepção de identificar e saber o que é veneno e o que não é. Então, ela consome. Fora ela, nós não temos histórico. Então, assim, o brasileiro não tem essa percepção de maturidade gustativa do amargor, porque não faz parte da nossa característica. Aí vem o português, que muito menos, é só açúcar, tudo açúcar, açúcar, né? Acabou que criou essa situação. Então tá, beleza, nós temos esses 4. A ciência descobriu o 5º elemento, que é a chave, que é o chamado de umami. O umami é a 5ª percepção do paladar, de tudo aquilo que a gente sente. De onde vem esse umami? Um pesquisador, um médico japonês, em 1908, mais ou menos, pesquisando crianças do pós-guerra, que estavam morrendo de inanição, que não tinham vontade de comer e não comiam, ele descobriu esse elemento. De onde vem? Imagina que a gente... Siri vai falar aqui de novo. Imagina que a gente, a partir do 3º mês na gestação, a gente já começa a catalogar algumas sensações. A gente não come o que a mãe come, mas a gente sente o que a mãe sente ao comer alguma coisa. Então imagina que a mãe comeu uma banana e diz, horrível essa banana. Essa sensação já... Como? Quimicamente. Olha então só. Eu já tenho um registro químico da sensação. Né? Porque tudo é química. O cérebro, ele demora a atribuir significado. O cérebro demora a gerar designação semântica para as coisas. Tipo assim, isso é uma banana. Não. Isso tem mais a ver com a questão da percepção, entra a psicologia para falar, né, atribuição de significado, etc. E tal. Porque o cérebro ele analisa quimicamente. Então, essa sensação química de gostei de 1 mais 1 é igual a 2, não gostei disso. Ele faz essa fusão, tá? Então, ao longo dos 9 meses, depois dos 3 meses, ao longo dos 6 meses aí para frente, a gente vai começar a catalogar isso, já gerar registros, né, para a gente ter essas interações. Quando a gente nasce,
o cérebro entende isso como um trauma, porque todas as nossas sensações, elas são disparadas ao mesmo tempo. Visão, audição, olfato, pulmão, ali, então é traumático. Todas as necessidades são disparadas, e aí você chora, né? Não tem o que fazer. E aí você é levado ao colo da mãe. No colo da mãe você está sentindo o corpo da mãe. Você se reconectou àquilo que você tinha... A voz, tá ouvindo o batimento cardíaco da mãe. Você tá ali, cara, com a mãe assim, ó, sendo, né, acolhida, certo? E você está sendo alimentado. Olha que loucura. Você está sendo alimentado. O cérebro fala, cara, isso é bom demais. Que é isso, cara? Que negócio real. O cérebro entende isso como sendo a plenitude de todas as suas necessidades saciadas. E o cérebro fala, isso é bom, isso tem que ser registrado. Eu quero isso mais vezes. E ele condiciona toda essa sensação de prazer com o que está acontecendo ali, que é entrando pela boca o alimento. Só que lembra que o cérebro não atribui significado. Então o cérebro atribui química. A química do leite materno, ela tem uma substância, um aminoácido neurotransmissor em maior quantidade, assim, em demasia, é gigantesco, que é chamado de glutamato. Glutamato natural. Ele é um aminoácido neurotransmissor. O que é isso? Ele dispara a conexão sináptica. E ele risca o fósforo para que haja conexões sinápticas, para que os neurônios se conectem. Por quê? A criança precisa aprender a falar e andar, falar, andar e comer, falar, andar, comer, assoviar, ou seja, eu preciso ter conexões sinápticas. Quanto maior eu tiver, melhor vai ser. Então, o glutamato natural ele faz isso. E o glutamato é o umami. A percepção do glutamato na língua gera umami. Então, olha só, todas as vezes na vida adulta que você come algo que tenha glutamato natural, você recorda aquela sensação de prazer exacerbado e te aciona. Você fala, caraca, eu quero comer até a tampa da panela. Um elemento aí que a gente tem no dia a dia que tenha muito glutamato. Café. Umami, desculpa. Café. O café, você tem o maior índice de ácido glutâmico de todas as bebidas. Por isso que ele é o maior ícone de acender a memória. Então, qual é o grande efeito do café na minha percepção? É me arremeter a essa memória organoléptica, psicobiofisiológica, de, cara, lembrar da minha primeira referência. Ô Paulinho, você está dizendo para nós tecnicamente de que tomar café é aconchegante. Aconchegante, afetivo, me traz memória. Eu vou contar um fato aqui extremamente curioso. Nós fizemos uma cafeteria no Quinta do Sardão há uns anos atrás. E foi onde eu conheci um cara que seria legal chamar ele aqui, o Marcos Euclides, que inclusive eu homenageei ele com o nome da inteligência artificial. Você entrar lá no aplicativo, você vai ver, tá lá, Euclides Barista, é ele. E é a cara dele, é a foto dele. E a gente fez uma parceria e nós montamos uma cafeteria lá. O Marcão, ele viajou o mundo atrás de café. Mundo. Não foi Brasil, não. Foi mundo. Então, ele sabe de tudo quanto é lugar de café no mundo, ele conhece. E aí a gente fez uma parceria, vamos montar um café diferente? Vamos. Então, vamos pensar tecnicamente esse café? Vamos. O que a gente quer com esse café? A gente quer que esse cara chore. Nós vamos colocar esse cara sentado aqui, esse cara vai chorar em posição fetal. Nós vamos acionar a memória desse cara. Vamos, então vamos. A gente ficou tipo uns 3 meses desenhando o que a gente ia fazer nesse café. E foi muito louco. Quando a gente inaugurou, né? Era um domingo. Quinta do Sardão é um lugar incrível, maravilhoso, Sim. É lindo demais. E a cafeteria dava de frente, assim, cara, pro pôr do sol. Desceu um cara, tinha acabado de almoçar, devia ser umas 5 horas da tarde, desceu pra cafeteria. Eu tava sentado e o Marcão tava no balcão. E esse cara foi tomar um café, a gente já estava quase encerrando, e aí ele pediu um café. O Marcão trocou uma ideia com ele. O Marcão tem um poder de fazer isso. Esse cara é bizarro. Ele tem o dom de captar a sua xícara perfeita e fazer para você. E aí ele trocou essa ideia com o cara. O cara pegou, ele colocou o café, o cara cheirou assim, eu já olhei que a reação dele tinha sido diferente. Ele tomou o café, o cara começou a chorar, literalmente. Aí ele abaixou o óculos assim, eu vi que o cara estava emocionado. Bateu, né? Deixa o cara curtir o momento dele lá, né? Aí o cara tomou mais uma, terceira, quarta, na quinta xícara, eu falei, o cara vai infartar, vou lá. Aí encostei e falei, ei, tá tudo bem? Aí o cara assim, olhão vermelho, puxou e falou, cara, eu fui criado numa fazenda de café, né? Meus pais viajavam muito, cara, muito, muito. Eu tinha muita saudade dos meus pais, eu fui criado com meus avós.
Minha avó sabia da saudade que eu tinha dos meus pais. E aí, todos os dias, quando eu acordava, era assoalho, a fazenda, né? Eu saía do meu quarto, a minha avó ouvia o assoalho trepidando e ela me encontrava no meio do corredor com uma canequinha de café. Essa caneca tem o cheiro da minha avó. Ou Aí seja, o cara começou a chorar. alinhou tudo. Não, na hora, tipo, teve ali o pico da memória. E aí ele falou, cara, você vai ter que me vender essa xícara. Eu falei, irmão, leva, essa xícara é sua, de presente, você tá louco. Coloca num quadro lá, bicho, isso aí é... Então essa foi uma das histórias. Tem inúmeras outras, assim. De onde vem isso? Memória, cara. O café, ele consegue te arremeter sensações de memória, ele consegue te levar a situações, assim, surreais. E é quimicamente, né? Não estamos falando aqui de magia negra, estamos falando de química, ciência. Né? Ciência, o negócio é real, a questão funciona. Por isso que ele é tão importante, por isso que existe o critério. Ah, mas a minha memória é de tomar café ruim. Não, você tem a memória, permita-me usar, né, a expressão, da amamentação. Então, esse café que você conjectura tomar, ele não acendeu a sua memória, porque ele tem açúcar, e o leite materno não tem açúcar. Né? O leite materno ele tem outros compostos. O açúcar ele é infeccioso, né? Ele é citotóxico, na verdade. E vale aqui a ressalva que o glutamato natural, tá? Glutamato monossódico é lixo também. Glutamato monossódico ele é veneno. Que é o que a gente compra no supermercado. Glutamato monossódico é o que está aí dentro dessas, né? Enfim, essas marcas aí, realçadores de sabor e tal, tudo mais. Dentro desses caldos, né? De legumes e essas coisas da vida. Ou seja, fazer um prato utilizando café é também realçar o umami. Sim, harmonizar, né? Só que tem outros ingredientes, por exemplo, parmesão. Parmesão tem um índice assim, de glutamato natural gigantesco. Ele também... O tomate também. Tomate tem gigantesco, cara. Molho de tomate não é uma loucura. Não dá vontade de tomar ele, né? De canudinho. É delicioso, cara. Ele traz isso. Ele também te traz essa memória. Então, assim, qual que é o primeiro passo? A gente precisa educar a nossa memória. Qual é o parâmetro que você tem de café? Né? Então, você vai ter que comprar um café bom. A partir do café bom que você comprar, você vai ter que educar a sua mente. Mas e aí, Paulinho? Desculpa te cortar. Isso? Como comprar? Ela vai, a senhora que está lá indo no Rondon comprar café, ela vai ver o preço maior e vai pegar ele? Não. Aí a gente... É assim, ó. Tem algumas marcas no Brasil que eu acho que são válidas. Eu acho que se for para elogiar, acho que não tem problema a gente dizer a marca, né? Não, mas assim, para elogiar, a gente está elogiando, patrocina nós, né? Exato. Por favor, as marcas aí. E aí eu tenho até contato com os caras, eu acho muito legal. Eu acho bem bacana. A linha do Três Corações Gourmet é incrível. Três Corações Gourmet. Três Corações, né? Que aquela linha Três Corações Gourmet ela é muito boa. E assim, ela não é tão mais cara do que a linha deles tradicional. Eles têm a linha tradicional deles, até porque assim, é um produto brasileiro que o brasileiro gosta, infelizmente. Então, se tem quem compra, tem quem vende. Eu acho justo isso, ok. Eu não critico a indústria, porque a indústria está simplesmente fazendo o papel dela. Agora, eu critico o brasileiro que não tem critério. Sim, isso perfeito, daí é o problema. Perfeito. Né? Agora, aquela parada de você comprar o café sem torrer em grão e torrar na tua casa ou moer na tua casa, aí funciona? Funciona muito. Aí já é um pouquinho mais complexo, só que, por exemplo, é o que daria mais certo. Mas o que eu aconselho? Vai lá, compra o Três Corações Gourmet, chega na sua casa, e aí o que você vai fazer? Primeiro, não ferve a água. Aí tem uma polêmica gigantesca. Não, isso não tem nada a ver, não vai queimar café. Cara, calma. Né? Exato, aí tem essas polêmicas, né? O café vai o pó vai na água ou vai fora da água? Então é assim, ó, vamos para a ciência. Primeiro, por que a água não ferve? O café, ele é extremamente volátil. O que é volátil? Os aromas evaporam muito rápido. Então, aroma, o que é volátil, o que é característico do café, ele vai muito rápido. Se eu ferver essa água, a água acima de 90 e... Depende onde é que a gente vai estar no Brasil, né? Enfim, no mundo, tal, pressão atmosférica, ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição, sei lá, 98, 99 graus, ela já vai começar a entrar em ebulição. Qual é a característica da água em ebulição? Ela está transformando o estado líquido em gasoso. Tá. Ou seja, eu já vou quebrar o aspecto de volatilização. Imagina que eu coloco essa água em ebulição no café. Tudo que eu tenho de volátil, sumiu. Aquele café que o cara faz, nossa, tá cheirando aqui, ó, estragou o café. Tudo que tinha de incrível no café, que era para estar na minha xícara, foi embora. Alguém está recebendo ele aí, né? Que não serei eu com a minha xícara. Então,
Por isso que a gente não ferve. Então, a água tem que estar a 97, 96 graus. Não fervam a água. Outra coisa, vou usar filtro de papel. Tá, escalda ele antes. Por quê? O filtro. Escalda, joga uma água quente ou fria nele antes, que seja. Por quê? Se eu não escaldar ele, quando o café entrar em contato com o filtro, ele vai absorver todos os compostos solúveis, que é incrível, que são os óleos essenciais do café. E aí, sabor, você vai tomar celulose ao invés de tomar café. Então, é outra característica. O pó vai onde? No filtro, nunca na água. Por quê? Imagina que eu vou pegar o grão de café e vou moer ele. Então, eu vou moer, dependendo, a granulometria, né, o tamanho dessa moagem, vai depender do tipo de café que eu vou fazer, da extração. Imagina que eu vou fazer um filtrado. Eu preciso ter uma base de contato fina para que a água lave, literalmente isso, lave esse café, tirando tudo que é essencial daquele grão ali e me traga a bebida. Entende? Então, se eu coloco na água, eu tenho uma saturação ali dentro dessa infusão, né? E eu posso deixar esse café, eu posso potencializar algumas coisas nesse café que não necessariamente deveriam estar ali e perder outras coisas mais sutis e mais sensíveis. Então, ele tem que passar dentro de um tempo perfeito. Não pode ser muito rápido para ficar subtraído e nem pode ser lento demais para tem um time descaracterizar. Exato. Então, você tem o tempo certinho para fazer ali, né? E o café a gente não toma ele pelando, né? Extremamente quente. Não, o café ele tem que ser tomado aí em torno de 70 graus, 70, 60 graus. Por quê? Porque é onde eu vou sentir de fato as características do café. Mas eu posso colocar ele na garrafa térmica? Jamais. Não ponho. Jamais. O café, é dali pro copo. Eu terminei de fazer ele, eu tenho 5 minutos para tomar. Depois de tomado, ele já entra em estado de oxidação. Aí é onde vai me dar dor de estômago, é onde vai... Porque daí ele tem a evolução química do negócio. Aí já não é café mais, né? Vamos esquentar café. Tá doido, Jesus. E aquelas máquinas de cápsulas? Péssima também, né? Ruim. Por quê? Eu tenho o grão moído ali dentro já. E aí ele é colocado dentro das cápsulas sob a atmosfera modificada. A hora que eu coloco esse café na cápsula, a hora que ela fura, tudo que é do café foi embora. Ela furou, fez... acabou. O que eu tô ali? Com a borra só. Eu vou dar uma lavadinha nela ali e tomar, né? Então, assim, o café é o seguinte. O café ele foi torrado hoje. Eu tenho 15 dias para consumir esse café. Se em 15 dias eu não consumir, ele já entra em processo oxidativo. Ele já vai gerar oxidação. Da torrefação... 15 dias. 15 dias. Então não existe café torrado e que vai durar 1 ano. Validade dele 6 meses. Não sei aonde. Eu queria que alguém me explicasse isso. Né? Que trouxesse fundamento científico aqui e dissesse que de fato esse café fica. Porque eu entendo cientificamente o contrário. Né? Agora eu não entendo isso. 6 meses de validade. Esse dia eu peguei de uma marca aí, eu olhei assim, fazia 1 ano. Eu falei, pelo amor, esses caras estão de brincadeira comigo. Mas aí mesmo para esse café de menor qualidade, esse período de 15 dias já vai fazer diferença já. Já faz. Você vai tomar menos bagaceira, né? Vai continuar tomando lixo, mas é menos. Um lixo mais lixo ainda. Um lixo fresco. Lixo fresco. Né? Entendeu? Aí, então, assim, aí tem essa característica desse café. Beleza. Então, eu vou olhar... Cheguei com o café em casa. Geladeira. O café tem que ficar na geladeira, guardadinho ali. De preferência no freezer, né? Para ele não perder as características dele e não entrar em processo de oxidação. Né? Mas tudo que eu faço no café é errado. Não, eu tô percebendo que o café que eu tomei até hoje, cara, eu preciso rever os meus conceitos. Ô Paulinho, você tem uma solução tecnológica para nós aí, é isso? Cara, eu criei depois de bastante tempo, né? A galera pedindo e tal. Porque assim, eu entrei numa fase também e vocês devem ter percebido, né? Aquela coisa, o senso do ativista, né? Do café. Uhum. E eu entrei numa fase, cara, de que eu fiquei decepcionado. Meu sonho era falar assim, eu quero mudar o mundo, né? Pelo café. Eu quero que a galera, todo mundo tome café bom e tal. E aí eu entrei numa vibe assim, cara, de decepção gigantesca. Tipo, que a galera não queria, eu falei, não quero nem saber, tal. Eu até tinha parcerias com as torrefações, a gente tinha uma marca de café com assinatura e tal. Eu fiquei decepcionado. Falei, não quero mais, eu vou tomar o meu café e já era. Só que não dá, né? Daqui a pouco você começa a ver de novo, você fala, cara, então eu preciso achar um meio, de alguma forma, de ajudar essa galera e da gente interagir. Então, eu criei um aplicativo de café. Criei um aplicativo que, na verdade, ele é um ecossistema. Dentro dele você tem
algumas aulas, né? Ou todas as aulas. Tipo, eu quero o aplicativo para aprender. Beleza. Você vai aprender sobre como degustar, qual é o efeito da memória, como interpretar um café. Você vai aprender sobre variedades, você vai aprender sobre torra, sobre extração. Cara, gigantesco o material. Não, eu quero só algumas aulinhas básicas só para entender um pouquinho. Tem audiobooks, tem materiais em PDF, tem, enfim, alguns vídeos rápidos que também você vai. Não, eu não quero nada disso, só quero interagir com a galera do café. Também tem lá. Então é um ecossistema. Tipo um fórum, uma comunidade. Você tem lá dentro. Então, todo o aspecto formativo, você tem uma comunidade do café, você tem uma inteligência artificial, né, que é o Bari, o Euclides Barista, que ele é um barista, né, um assistente aí que vai te ajudar, ele é verticalizado só café. Você tem contato com produtores e com algumas lojas que trabalham com utensílios específicos e tal, além de estar envolvido nesse aparato do conhecimento, né, do café. E tem uma área, por exemplo, de podcast só de café, que a gente fala só. Então, por exemplo, a gente vai colocar isso aqui lá já para a galera também que fala sobre café. Então, é um ecossistema de café, cara. A ideia é essa, né? E a gente disponibilizou ele para... E aí, assim, todo mês eu subo novidades para ele. Então, a ideia é que ele fique gigantesco, com muito material, cada vez mais sobre café para a gente tentar tornar a coisa acessível, né? E quem está em casa aí, está ouvindo isso aí, como é que ela acessa esse aplicativo? Qual o nome? Tem rede social? Divulga pra gente aí, legal. por favor. Eu tenho um canal, né? No Instagram, fora o meu canal, eu tenho um canal no Instagram que é o Verdadeiro Café Torrado. Verdadeiro Café Torrado. Verdadeiro Café Torrado. Tá. Aí lá dentro é só sobre café. Esse Instagram é só café, 24 horas café. Lá dentro tem algumas informações, mas para quem quiser conhecer o app, você vai acessar coffeemomentum.online. coffeemomentum.online. Isso. Tá. Ou quiser entrar em contato pelo Instagram, manda lá no direct que eu já mando as informações, né? Ou também você que está em casa aí quiser chamar a gente no WhatsApp e a gente compartilha o link aí, todo o acesso. Perfeito. E aí a gente faz esse contato com o Paulinho. Paulinho, que conversa rica, cara. Obrigado pela tua vinda. E eu acho assim, cara, já fica o convite aqui para a gente aproveitar o teu conhecimento para outros bate-papos. Queria também, talvez a gente faça um podcast, já faço o desafio para você aqui, para a gente falar um pouquinho das experiências bíblicas da culinária. Legal demais, hein? Porque, para quem a gente acabou nem falando, mas você é cristão, né, Paulinho? Você é da igreja presbiteriana, eu sou da né? Presbiteriana Independente, né? Eu sou, na verdade, pastor, né? Não sei, vocês... Né? Olha só, eu faço não parte sabia. lá do corpo pastoral. Legal. Da Igreja Presbiteriana Independente e, enfim, é uma das formações, né? A teologia veio depois, né? Nessa área Nós precisamos explorar essa segunda parte aí, Paulinho, também. porque infelizmente a gente tem o tempo aqui, mas eu acho que foi muito prazeroso essa conversa, como é tomar um bom café. Né? Só faltou o café, né? Só faltou um cafezinho aqui, na próxima a gente... Eu ia passar café de verdade. Eu ia passar o que nós compramos a R$25 ali. Ainda bem esconder até a garrafa de café ali, porque que também fica tá guardada ali. Aquela garrafa que sai assim... Ela fala tanto ela tempo, fala sozinha, né? Ela fala sozinha à noite, ela cochicha. Essa boa. Resmunga, né? Mas, Paulinho, muito obrigado. E, tipo, a gente vai deixar aí pra depois você ver com a sua galera, né? Com o seu público. Vamos deixar aí pelo menos uns 5 acessos aí para você sortear do aplicativo, né? Pra galera. A ideia do aplicativo é assim, a gente fez um valor simbólico anual. Tipo, você paga um valor simbólico anual. Mas aí, para sua galera, a gente vai disponibilizar pelo menos umas 5 aí para você sortear para sua turma. E quem é fã de café, apaixonado por café, legal, você vai sortear para sua galera. Vamos fazer o seguinte, quem é fã do Vocação Podcast. Isso aí. Tem que estar aqui, é você que vai me falar. Você vai me dar aí depois o Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lançar já então isso aí. Isso aqui vai pro ar no sábado, dia 21, né? Para quem tá assistindo é hoje. Isso. Agora, nesse momento. Nesse momento. Mas, ou seja, do dia 21 a gente vai dar um período aí de 2 semanas. Perfeito. Vocês vão procurar a gente no nosso WhatsApp aqui do Vocação. Não, 2 semanas é muito. Vamos botar uma semana só, até o próximo programa. Até o próximo programa?
Beleza, então. Então você tem essa semana do dia 21 até o próximo programa para você entrar em contato conosco aí no Vocação Podcast, DDD 18 99737 9063. Repetindo, DDD 18 99737 9063. Procura a gente, deixa o seu nome completo, nós vamos fazer um sorteio. Fechou. E aí a gente passa pro Paulinho. Precisa do e-mail, né? Nome e o e-mail. Nome que é pra e e-mail, gente cadastrar lá no app. Então, beleza. Deixa esses dados com a gente, aí a gente vai fazer um sorteio. Finalizou o período, a gente faz o sorteio e manda para o Paulinho. Fechado. Paulinho, obrigado, cara. Eu que agradeço. Deus abençoe pelo aí convite. você, Tamo junto. que o Amém. Senhor possa Vamos pra cima. continuar abençoando aí, porque tudo é para glorificar o nome de Deus. E até Amém. eu gostaria de fechar essa conversa aí naquela ideia que a gente sempre traz de Martinho Lutero, que foi uma das coisas que nos levou aqui a abrir o Vocação. De que um sapateiro encontrou Lutero na rua e falou assim: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E aí Lutero falou: olha, faça um bom sapato e venda um preço justo. Acabou. Como é que um barista ou como é que um cara que é profissional em café pode servir melhor a Deus? Cara, é servir num café de verdade, né? No mínimo, Show. servir um café de verdade. E acredito que tentar, eu digo tentar porque não é tão fácil, não é tão simples, mas tirar as pessoas da ignorância, né, do café, né? Sim. Uma coisa que é nossa e que tem sido roubado de nós, né? Então, eu falo que tem um quê de revolucionário, né? De rebeldia no barista, porque ele precisa transcender o que está posto e levar a pessoa para uma outra, né? E você falou, Lutero, só para finalizar com um negócio assim, uma curiosidade e meio que uma especulação bacana, né? Há quem diga que o que potencializou e auxiliou Lutero na reforma foi o café. Olha só. A gente só fala disso em outro Fica aí o desafio. Pessoal, muito obrigado você que esteve com a gente até aqui. A gente quer agradecer novamente o William Secati, o Secati Estofados, que está com a gente aí. Você pode entrar em contato com ele no DDD 18 981 34 86 49. Foi tomar um café lá no seu sofá, caiu no sofá, sujou o sofá, estragou o sofá. O William Secati é a pessoa indicada para fazer essa reforma aí, para fazer um sofá sob medida. Entre em contato com ele, é um profissional também cristão, 12 anos de profissão, cara que entende muito aí sobre esse ramo do estofado. Tenho certeza que você vai poder ter os melhores orçamentos justos, orçamentos honestos. E agradecer ao Paulinho mais uma vez aí pela presença. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe. Fale com a gente lá no nosso WhatsApp para você concorrer à assinatura do programa que o Paulinho disse aqui para nós. Nós temos uma semana aí de inscrição para esse projeto. No final, até a próxima conversa, a gente já faz o sorteio e entra em contato com vocês. Obrigado, pessoal. Deus abençoe e uma boa semana para todos.